Eita, galera! Segura essa porque hoje a gente vai falar de um verdadeiro vexame. Sim, vexame daqueles que entram para a história e que fazem qualquer torcedor se perguntar: o que foi isso que eu acabei de ver? Pois é, o Real Madrid simplesmente foi atropelado no clássico contra o Atlético de Madrid, um daqueles jogos que já vinha cercado de expectativa, mas que acabou sendo um choque de realidade para os merengues. O Atlético não quis saber de respeito, não quis saber de tradição, não quis saber de invencibilidade e foi para cima desde o apito inicial. O resultado? Um massacre, um baile, um atropelo. Escolha o termo que quiser. O fato é que o Real, que vinha embalado, com 100% de aproveitamento, viu a sequência perfeita ser jogada no lixo em grande estilo. E quando a gente fala que foi vexame, não é exagero não, porque o Atlético meteu logo 5 gols no rival, venceu de forma categórica, envolveu o Real dentro de campo e mostrou que La Liga não vai ser passeio não. E claro, quando algo desse tamanho acontece, as reações não demoram a aparecer. E duas que chamaram muito a atenção foram as de dois gigantes do futebol, Thierry Henry e Wayne Rooney. Os dois não economizaram nas palavras e detonaram o desempenho do Real Madrid nesse clássico alucinante. Fica aí até o final que nós vamos te contar tudo detalhadamente. Thierry Henry, sempre muito direto nas transmissões, foi categórico ao analisar. Henry: olha, eu já vi o Real Madrid perder clássico, já vi tropeços, mas o que aconteceu hoje foi inaceitável. O Atlético engoliu o Real em todos os setores do campo. Não houve liderança, não houve organização e, sinceramente, parecia um time qualquer enfrentando o Atlético. Você não pode entrar num clássico dessa forma. Se você veste a camisa do Real Madrid, tem que entender a responsabilidade. E hoje eles simplesmente não entenderam. A fala de Henry deixou claro o peso do vexame. Ele destacou não apenas o placar, mas principalmente a postura do time. Segundo ele, o Real parecia apático, sem alma, sem a postura que um gigante deve ter num clássico. Já o Wayne Rooney foi na mesma linha, mas ainda mais duro. Rooney: para mim, o mais chocante não é o Atlético ter feito 5 gols, porque eles têm qualidade para isso. O mais chocante é o Real Madrid ter aceitado a derrota desde os primeiros minutos. Não houve reação, não houve luta. Se fosse no meu time, eu estaria envergonhado. Um clássico é o tipo de jogo em que você pode perder, mas jamais pode ser humilhado. E o Real foi humilhado. Rooney, que conhece muito bem a pressão de jogar em grandes clubes, não perdoou a postura do Real. Ele ressaltou algo que muita gente percebeu. Não foi apenas uma derrota, foi uma aceitação da derrota. O Real pareceu incapaz de lutar, de buscar alternativas, de se impor. Essas reações, claro, ganharam grande repercussão. Afinal, quando dois nomes como Henry e Rooney falam, o mundo escuta. E a verdade é que eles traduziram o sentimento de muitos torcedores e analistas. Mas vamos voltar ao jogo em si. O que deu errado no Real? Primeiro, a defesa. Foi um desastre completo. Falhas de marcação, cobertura inexistente, goleiro exposto. O Atlético aproveitou cada espaço, cada vacilo e transformou em gol. É impossível vencer clássico tomando tantos gols bobos. Segundo, o meio-campo. O Real não conseguiu controlar o ritmo. Normalmente é um setor forte, capaz de ditar o jogo, mas dessa vez ficou correndo atrás do adversário sem conseguir construir, sem criar superioridade. O terceiro, a atitude. Esse talvez tenha sido o maior problema. O Real parecia entrar em campo achando que a vitória viria naturalmente, pela camisa, pela história, pelo momento. Só que clássico não funciona assim. O Atlético entrou mordendo e o Real simplesmente não respondeu. E quando um time do tamanho do Real Madrid é atropelado dessa forma, a repercussão é inevitável. Jornais espanhóis estamparam manchetes pesadas, torcedores não esconderam a revolta
e a desconfiança sobre o trabalho do treinador cresceu. Afinal, será que o Real está realmente preparado para a temporada? Ou esse vexame foi um sinal de alerta de que muita coisa precisa mudar? Voltando às falas de Henry e Rooney, elas acabam sendo simbólicas porque representam a visão de duas lendas que já viveram a pressão dos grandes jogos. Henry deixou claro que vestir a camisa do Real exige responsabilidade e liderança, coisas que não apareceram em campo. Rooney, por sua vez, falou sobre a vergonha que é aceitar a derrota sem lutar. Duas análises diferentes, mas que convergem na mesma crítica. A postura do Real Madrid foi inaceitável. E essa é a palavra que define esse clássico: inaceitável. Agora, o que vem pela frente? Esse tipo de derrota pode servir como lição, como choque de realidade. O Real vai ter que se reorganizar, corrigir erros, recuperar a confiança. Mas também pode deixar marcas, pode abalar a moral, pode abrir brechas para os rivais crescerem na competição. E o Atlético? Esse saiu fortalecido, confiante, mostrando que não vai ser coadjuvante. Essa vitória não vale apenas 3 pontos, vale moral, vale respeito, vale o recado dado ao maior rival. Galera, o clássico entre Atlético e Real Madrid não foi apenas um jogo. Foi um divisor de águas nessa temporada de La Liga. O Real entrou com 100% de aproveitamento, embalado, mas saiu de campo destruído, com 5 gols nas costas e com a moral abalada. O Atlético, por outro lado, saiu gigante. Mostrou personalidade, mostrou fome, mostrou que está vivo na briga pelo título. E o recado foi dado: ninguém vai ter vida fácil aqui. As falas de Henry e Rooney resumem bem o que aconteceu. Henry apontou a falta de liderança e responsabilidade do Real. Rooney destacou a vergonha de aceitar a derrota sem lutar. Duas análises duras, mas justas. E para você, torcedor, fica a pergunta: será que esse vexame foi apenas um acidente de percurso, um tropeço isolado? Ou será que é o prenúncio de uma temporada complicada para o Real Madrid? O fato é que o futebol é implacável. Em um dia você é celebrado, no outro você é cobrado. E o Real Madrid, depois desse vexame, vai ter que dar respostas rápidas, dentro de campo, se quiser recuperar a confiança e mostrar que ainda é o gigante que todos conhecem. Porque no fim das contas, clássico é isso. Não basta jogar, tem que lutar, tem que honrar a camisa, tem que mostrar alma. E se o Real Madrid não fizer isso, outras humilhações podem vir. Agora é esperar as próximas rodadas e ver como o time reage. Mas uma coisa é certa: esse vexame não vai ser esquecido tão cedo. Deixe sua opinião aí nos comentários. Obrigado por assistir até o final, valeu e que Deus te abençoe.